Não faz muito tempo, mas foi divulgado que Sono Bisquedol Wakoi wa Suru, ou My Dress Up Darling, vai ganhar uma adaptação em anime. Não disseram quando, não disseram estúdio, não divulgaram nada, só disseram que vai ter, em algum momento. E, como esse é um mangá que a gente já lê, a gente decidiu trazer ele pra cá junto com a pessoa que apresentou ele pra gente 1 ano atrás, lá no nosso servidor do Discord. Oi, Sonata! Oi, galera! Olá, galerinha! E agora a gente vai falar um pouquinho também sobre nossas impressões, o que a gente achou, trazer algumas coisas que a gente deu uma pesquisada sobre esse mangá. E já fica aqui o aviso, pra quem não quiser muito spoiler, a gente vai cobrir os 2 primeiros volumes. São 14 capítulos, né? É, por aí. Que é o primeiro grande arco da história, então dá pra fechar bem redondo aqui uma primeira impressão sobre essa história falando disso. Não vai chegar a ser bem um vídeo de spoilers, porque é tudo muito introdutório até essa parte. Vai ser algo pra vocês conhecerem o mangá e pra vocês ficarem preparados pro anime quando ele vier. Esse é o antes da estreia. Vamos falar da história. Então, nessa história é sobre... Inclusive, é um tema que, eu vou confessar, eu não lembro de ter visto em outra história. O protagonista, ele é neto de um artesão de bonecas tradicionais, aquelas bonecas Hina, e ele adora essa arte do avô, né? Ele é apaixonado pelas bonecas e enfrenta até alguns problemas na infância, porque algumas outras crianças julgam muito ele por isso. Porque como ele gosta de boneca, eles acham que é coisa de menina. Menino não pode brincar de boneca. Né? Aí ele cresce, a história é com ele adolescente na escola, e ele acaba descobrindo um novo uso pro treinamento que ele fez pra construir essas bonecas, né? Porque a colega de classe dele, Marin, é apaixonada por cosplays, ela quer ser uma cosplayer, e ela acaba botando em prática o talento dele pra fazer os cosplays dela. Porque ela é uma negação na costura. Sim. Ela até tenta fazer as roupas dela no início, né? Mas só que ela é muito ruim, ela é criticada fortemente pelo Akana, o protagonista. E aí, num acordo entre os dois, acaba um ajudando o outro. Quer dizer, na verdade, o Akana ajudando ela, né? Indiretamente ela ajuda ele. Uhum. Diga aí, Sonata, como é que você encontrou o mangá? Eu acabei encontrando, ele foi até uma das recomendações da própria plataforma que eu tava lendo, em relação ao mangá que até vai ter anime agora, da Senpai, que fica enchendo o saco do protagonista. Nagatoro? Nagatoro, é. E ele era curtinho, eu falei, mano, deixa eu ler ele, deixa eu virar essa madrugada lendo ele, que é extremamente curtinho. Pelo menos na época era curtinho. É, pelo menos, né? Agora já tá 3 anos sendo publicado. E aí, cara, é muito bom. Eu também fiquei surpreso, eu não tava esperando. Você falou que você tava lendo Nagatoro, né, e ele indicou Bisquedol. Isso tá engraçado, eu tava comentando com o Izir antes, é verdade, tá pipocando tanto mangá de Gyaro por aí. No caso, a Nagatoro tem cabelo escuro, lá não pinta o cabelo, mas o dialeto dela é bastante guiaresco. No caso da Marin, ela é uma Gyaro e Otaku ao mesmo tempo, né? O protagonista, ele não sabia que ela tinha esse lado no início. E os gostos dela pra mangá, anime, às vezes pendem muito pra um lado erótico da coisa. Tanto é que o primeiro cosplay que ela faz com ele é um cosplay de um eroge sadomasoquismo, não lembro o que tinha naquilo. Eroge total, é BDSM. Tanto que eles têm uma cena que eles saem de um restaurante, de um café, não lembro se era restaurante ou café, mas estão conversando lá na maior zona sobre BDSM, escravo sexual, e tá todo mundo na fila pra entrar lá, olhando pra eles com uma cara de tipo, meu Deus, o que vocês estão falando, gente? A gente tá no meio da rua. O pessoal achando que eles estavam falando em relação à relação dos dois. Tipo, todo mundo fica em choque. Isso até é um ponto interessante do mangá, porque a autora, a Shinichi Fukuda, ela cria um universo gigantesco dentro da história dela para as obras que a Marin gosta. Parece até que são animes que existem de verdade. Só que não, é tudo criação dela pra Sono Bisque. Não existe nada de verdade. Não só esse exemplo que a gente deu do eroge, mas também os outros que já aparecem mais pra frente. Porque não fica em um cosplay só, né? Ela vai fazer vários cosplays. Ela vai usar e abusar do Akana pra aproveitar o hobby dela. Não que ele esteja se importando muito, né? Uhum. Ele sai no lucro, porque mais pra frente da história, ele vai perceber que isso tá expandindo os horizontes dele. E isso tá refletindo na forma como ele faz as bonecas. Ele acaba amadurecendo, principalmente emocionalmente, saca? Uhum. Porque antes ele literalmente só tinha olhos pras bonecas. E isso acaba ajudando ele na forma em que ele fazia as bonecas. E acaba sendo também uma mensagem do mangá, né? Porque a gente sempre vê em outras obras isso de que se você gosta de uma coisa, você tem que se dedicar a ela pra ser bom naquilo, pra você ser um bom profissional.
E o Akana, ele sempre fez isso. Ele sempre focou naquilo que ele gostava, só teve os olhos para aquilo, mas ele não aproveitou nada da vida dele. Ele não teve outras experiências. E acaba passando essa mensagem de que na vida você não tem que ficar só naquela coisa, você tem que viver também. Assim, não é só dedicar 100% àquilo. Porque outras coisas podem ajudar até naquilo que você gosta, na forma de você ver aquilo que você gosta. Sim. Quer dizer, podem não, né? Vão interferir na forma como você faz a sua arte. Te abre mais horizontes, né? Pois é, porque no fim das contas o protagonista ali, ele é uma folha em branco, eu diria. Ele nasceu, cresceu e ele só fez as bonecas a vida inteira. Teve uma experiência ruim lá atrás e depois disso se fechou. Ele não estabeleceu contato com as pessoas, ele não saía, ele não fazia nada. A vida dele era fazer as bonecas e estava estagnado. Essa é uma das mensagens legais do mangá. Fora isso, ele também puxa muito pro lado do manual cosplay, né? Sim, porque pode parecer só uma história de romance no início, mas Biscuit Doll é muito mais que isso. Aliás, é um dos principais motivos de ele estar fazendo tanto sucesso, né? Porque a autora, às vezes, para capítulos para explicar formas de fazer a roupa, tecidos que podem ser usados, tipo de peruca, onde vende peruca. Tem até uma loja que existe lá em Tóquio. Swallowtail. Isso, a Swallowtail. E aí eles mostram a loja, tem até um extra num volume que diz que a autora foi lá, né? Sim. Consultou o vendedor para ver se ela podia tirar foto. Não, pode tirar foto sim. Pode tirar foto, pode divulgar a gente. Vai lá, bota nosso nome. E não só sobre cosplay, né? Mas também fotografia, eles também explicam mais pra frente. Forma de tirar foto. Tipos de câmera. Tipos de câmera, abertura de lente. Tem capítulo que é só isso. Ele deixa a história completamente de lado pra só falar disso. Mas aí já é muito pra frente. Ele chega até a comentar sobre eventos menores, além de, tipo, Comic Cat ou coisa do tipo, saca? Ah, sim. O fechamento do primeiro arco é exatamente isso, né? Uhum. Ela vai pra um eventinho pequeno que tá tendo perto dali da casa deles pra tirar foto com a galera, com o cosplay dela. Tem coisas que eles falam ali, cara, que eu nem sequer sabia. Por exemplo, tem um negócio de você puxar com durex, não sei, a ponta do olho. Eu esqueci exatamente como é que é aquilo. Eles puxam uma parte da pele ali pra mudar o formato do olho. Então, se o olho do personagem é pra cima, é mais redondo, então você puxa pra cima. Se o olho do personagem é mais esguio, sei lá, é mais fino, eles puxam pros lados pra mexer, pra moldar. Ah, eu vi bastante gente aqui no Brasil fazendo essas paradas com durex, saca? Ah, talvez não seja durex, né, que os japoneses usam lá pra fazer cosplay. mas... Deve ter uma fita mais especializada, mas é aquela história, né? Durex serve pra tudo também. Eu já vi uma parede consertada com durex. E a gente não falou isso até agora, mas o mangá também é ecchi. Ah, é verdade, tinha que colocar esse aviso lá em cima, né? É importante. Lá no início. Sim. Ele é um seinen, na verdade. Ele é um romance colegial. Os personagens têm uns 15, 16 anos, mais ou menos, né? Mas é publicado na Young Gangan. Então, tem uma pegada um pouquinho mais adulta, apesar do tema. Tanto é que conteúdo de sexo aí que é falado deliberadamente. Se bem que tem revistas que também falam, né, shonen, mas dá pra confundir um gênero com outro, uma demografia com outra. Tá numa linha muito tênue ali entre um e outro. Sim, e eu acho que a história também tem uma consciência muito, muito grande. Ela sabe que tá lidando com algumas coisas que são bobinhas de romance adolescente e aborda isso de uma forma que eu acho que eu não veria em muito mangá shonen. Uhum. Acho que um grande exemplo disso talvez seja a forma como o Akana lida com, eu vou chamar de extroversão da Marin. Em vezes que ela não se importa e nem percebe que está sendo exageradamente provocativa para um jovem de 15 anos. Sim. Tem umas cenas que dão a entender que o Akana se masturba pra Marin. Eu não sei, eu passo essa impressão pra mim, pelo menos. Mas não é dito explicitamente, né? Não é mostrado nada também. De mostrar nudez mesmo, essas coisas, no máximo tem uma cena de peitinho aí num capítulo. Mas é num nível bem leve até, não é nada direto, assim, provocativo o tempo todo, peito na tua cara, bunda na tua cara. Não, ele tá ali... Não é nenhum Hyakusu of the Dead. Sim, tá ali mais como um fanservicezinho pra agradar. É um servicezinho, a história não é movida ou não vai parar pra fazer o seu service. Ele acontece no fluir da história. É aquela leve apimentadinha. Pois é. Mas, se você não é público pra esse tipo de obra, se você acha que o Ecchi deve ser eliminado da face da Terra e, meu Deus, não é possível que possa existir um Ecchi, melhor não chegar perto, sabe? Não é sua obra, você só não lê e vida que segue. Todo mundo fica feliz. Mas cá entre nós.
A garota não tem o menor pudor. E ele é só um adolescente, cara, com os hormônios ali à flor da pele. Pois é. É made in Brasil esse mangá. Não, na moral, a garota tira a camisa lá, na frente dele. Ah, tudo bem, eu tô com um sutiã bonito hoje. Ela é a Gal, né? Ela é legal. E ela gosta do protagonista, então não sei o quão justo é. Eu achei engraçada a relação dos dois, porque, tipo, ela é um pouco mais extravagante e ele é o cara mais reservado, né? É bonitinho no final das contas. Sim. A relação deles é bonitinha. Eu acho muito fofo. Change my mind. E ela, quando ela aos poucos vai tomando mais consciência, quando ela percebe que tá gostando dele, é heartwarming, aquece o coração. Exato! Aquela parte quando ela se toca que ela gosta dele e ela tá na cozinha e os dois estão, o velho e o moleque estão falando da roupa. Aí ela, tipo, se toca que, meu Deus, eu tô apaixonada por ele. É muito boa aquela cena. Botei a mãozinha no peito assim e falei, ai, que cena linda. E o Aquana nem se tocando, né, Ana? Quer dizer, ó os vários sentidos dessa frase. Nem se tocando, que ele já tá mais do que caído por ela. Não se tocando e se tocando. Mas a gente não explicou o que era a boneca Hina, né? A gente precisa. Ah, é verdade. Acho que vale uma menção, né? Boneca Hina são aquelas bonecas tradicionais do Festival das Meninas no Japão, no Dia das Meninas, que elas recriam a corte do período Heian. É uma coisa tradicional, que montam aqueles altares. Quanto mais poder aquisitivo a família tem, mais luxuoso é o altar. E no topo tem o imperador e a imperatriz. Hinamatsuri, uma festa típica japonesa que ocorre no dia 3 de março. Isso. Hinamatsuri é o nome japonês do Dia das Meninas. E tem um anime com esse nome que não tem nada a ver. Agora, acho que vale a pena falar também um pouco dessa diferença de títulos, né? A gente falou o título, mas a gente não explicou o título. Pois é. Próprio em japonês ele tem uma diferença, né? Que o título em japonês mesmo é o Sono Kisegai Ningyo wa Koiyosuru, que seria essa boneca de trocar roupas, de vestir e trocar roupas, está apaixonada, ou vai se apaixonar. E a própria autora oferece essa leitura alternativa que ela troca o Kisegai Ningyo por Bisquedol. Eu não sei se isso foi pra ficar legal, esteticamente legal, ou se ela tava pensando num público internacional. Eu achei que foi uma troca um pouco infeliz, porque se você procura Bisquedol no Google, são aquelas bonecas creepy de filme de terror. Boneca de porcelana. Eu acho que na cabeça dela talvez... Ah não, essa aqui é a boneca tradicional ocidental, a gente tem a boneca tradicional japonesa, mas a boneca tradicional japonesa parece ter mais esse peso cultural maior do que essa Bisquedol, pra ser sincero. Agora... É um título intraduzível, né? Você traz pro ocidente como essa boneca de trocar roupas está apaixonada. Não funciona legal, né? Então tiveram que encontrar traduções novas para as outras línguas. Sim, ele saiu na França e na Alemanha antes de ir para os Estados Unidos, antes da Square Enix publicar nos Estados Unidos. E em francês o título ficou Sex Cosplay Doll. É. Ok. É interessante porque todos os títulos internacionais foram em inglês, apesar de serem publicados em países diferentes. Até agora, pelo menos. Ou dos que a gente achou, pelo menos. Na França é muito nome de, tipo, algo que sairia num doujin, alguma coisa assim, saca? Rentaizão, né? É. Na Alemanha é Morten Doll. É pior ainda esse título. E no final acaba que o título americano que é o melhorzinho mesmo, né, desses internacionais. Porque é o My Dress Up Darling. Ele tem um get fácil. É. Mas eu gosto bastante do título japonês, saca? Eu acho bonitinho chamar ela de bonequinha. Sim. Talvez essa seja um caminho bom. Essa boneca está apaixonada, a bonequinha está apaixonada, seria um título legal em português. Bonequinha apaixonada. Ah, parece muito, tipo, revista Tico-Tico. Mas se vier pra cá, ainda tem a chance aí da editora que pegar, botar o título em inglês. Oh boy, sim. Não é impossível que venha também, né? Porque vai ter um anime aí. O mangá tá vendendo bastante no Japão. No volume 7 eles falaram lá que já tava com 2 milhões de cópias vendidas. E também é bem significante o mangá já ter tido ensaio cosplay publicado, já ter tido stand no Comic-Con com cosplay oficial, e pessoas já terem feito cosplay dele no Comic-Con. Não é toda a série que acaba de começar, principalmente de uma autora que não tinha tanto nome assim antes, chegar nesse nível. Não é comum. Eu não sabia que tava tão famoso assim, fala bem a real pra você. Pois é. Eu realmente não sabia. Aparentemente aqui no ocidente ainda não tá, né? É Tá chegando agora. interessante isso pra mim, porque, cara, é um capítulo a cada um mês, saca? É 2 por mês. É 2 por mês. Nossa. Mas tem uma porrada de hiato. De vez em quando para, não publica aquela semana, e depois pula pro outro. Tem que ter paciência pra acompanhar. Quando deu o vírus, teve um monte de pausa. Do T-Vírus.
E tem também o lance daquela parada, né, da galera traduzir, né? Pelo menos a galera que não tem acesso oficial a isso tem que esperar traduções não oficiais também, então, yay, not funny. Até que traduzem rápido o mangá em inglês. Saiu no Japão, já tá 2 dias, 3 dias depois aqui. Eu leio em japonês. Silêncio, eu leio em japonês. Vou tirar uma onda básica. Cara, eu não tenho essa skill pra ler em japonês, porque eu tava guardando isso pra falar pra vocês, não no podcast em si, mas não sei se você lembra quando vocês mudaram o nome do servidor pra Kitekure. Tipo, depois de muito tempo eu fui raciocinar que Kitekure é Kitekure. Só que, tipo, a primeira vez que eu li ele, eu falei, mano, o que tem a ver Kitikuri? Kitikuri. Aí o Relic, mano, me escutem, não sei o que, mano. Isso já não é outra coisa. Aí depois eu... Ai, caralho, Kitikuri. É o Kitikura. Então, o vídeo é tão bom que vai curado, né? Os ouvintes, tudo. Mano, será que tem alguma relação com aquele Mahou Shoujo, Pererikuri, alguma coisa assim?